Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Eu sou Gabriel Monteiro e por aqui você terá um encontro com os principais CEOs e gestores das companhias de capital aberto do nosso mercado brasileiro. Lembrando, o BMC Business acontece a partir de agora, desde a nossa entrada na TV, 2 vezes por semana, toda terça e quinta, às 10 horas da noite. Sempre teremos uma companhia aqui de capital aberto, conversando com a nossa audiência e, claro, tirando todas as dúvidas sobre os seus modelos de negócio, seus resultados operacionais. E eu sempre alerto ao investidor que nos acompanha para que também acesse o site de relações com investidores das companhias que passam por aqui. Por lá você vai ter acesso aos resultados operacionais das empresas, ao perfil corporativo e também aos riscos a quais aquela tese está sujeita. Então, super importante, uma ferramenta de comunicação direta da companhia de capital aberto com você, investidor que nos acompanha. Hoje teremos por aqui a equipe da Mills, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Mills lidera o mercado há 70 anos e é pioneira em locação de equipamentos para a execução de trabalhos em altura e para construções de alta complexidade. A empresa foi fundada em 1952 e, nesse ano, fechou a sua primeira grande obra, a cúpula da Catedral da Sé, em São Paulo. Depois atuou na construção de Brasília, no Maracanãzinho, na ponte Rio-Niterói e da usina de Itapu. A Mills está posicionada estrategicamente em mais de 56 endereços no Brasil, em diferentes regiões do país. É a maior empresa de locação de plataformas aéreas da América Latina e a maior empresa de soluções de engenharias para construções de alta complexidade no Brasil. A companhia trabalha com a venda, aluguel e distribuição de plataformas elevatórias, geradores, compressores de ar e torres de iluminação. Também oferece locação e venda de formas e escoramentos para a construção civil, com projetos de engenharia, supervisão e opção de montagem. Desde 2022, também atua como um importante player no segmento de linha amarela. Maravilha, e para você que nos acompanha pela primeira vez, eu sempre gosto de rememorar alguns dados primordiais das companhias que passam por aqui. Você já viu uma leve apresentação sobre o modelo de negócios da Mills, agora falando sobre o primeiro trimestre da companhia em 2023. A Mills apresentou um crescimento de 38% em sua receita bruta consolidada em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O lucro apresentado pela companhia foi de 40 milhões e 800 mil reais. A empresa apresentou baixo nível de endividamento para o período, com uma relação dívida líquida e EBITDA de 0,6 vezes. Embora o aperto monetário e a alta inflação se apresentem como desafios à companhia, a empresa se mantém confiante em seu potencial de crescimento. E agora vamos conversar, claro, trazendo aqui a estrela da noite, Caroline Pepe Leonard. Muito obrigado pela companhia, CFO, na verdade, e DRI da Mills. Muito obrigado mesmo pela presença no nosso programa, por terem novamente aceito o nosso convite. A Mills já esteve aqui recentemente com o Sérgio Carias, CEO da companhia, e agora você nos tira algumas dúvidas sobre as perspectivas para a empresa. Já tivemos os resultados para o primeiro trimestre e, claro, a gente vai falar um pouco sobre esses resultados, sobre esses balanços, sobre o que nós podemos esperar para o restante do ano, para o futuro da Mills. Gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e conversar aqui, falar um pouquinho da Mills com todos vocês aqui desse canal. Maravilha. Caroline, nós tivemos no primeiro trimestre deste ano um trimestre interessante para a Mills. Nós tivemos crescimento no lucro líquido, até um crescimento nas margens, um crescimento interessante para a companhia como um todo, para algumas verticais de atuação de vocês, mas vocês ainda apontaram um momento desafiador da macroeconomia, em especial ali falando sobre taxa de juros e inflação. O que vocês já projetam para 2023? Nós tivemos um bom crescimento em 2022, mesmo com esse mesmo cenário desafiador. O que é de mais desafiador ainda para 2023 que vocês enxergam como um dificultador nesse crescimento da Mills? Bom, a Mills vem de 2 anos de crescimento bastante acelerado, né? A gente cresceu aí em torno de 50% por ano nos últimos 2 anos. Esse começo do ano ele veio mais desafiador, acho que não só para a Mills, mas como para o mercado de uma forma geral. E aí aqui eu destaco principalmente a nossa unidade de plataformas elevatórias,
que possuem contratos de mais curto prazo, ou seja, uma unidade que tem contratos mais caracterizados por giro e, com isso, acabou sofrendo um pouquinho mais do que a gente imaginava inicialmente, principalmente aí quando a gente fala pela postergação de investimentos aí de vários setores da economia, principalmente serviços e indústrias. Então, muita demanda foi postergada, mas a gente vê ainda um pipeline importante e uma projeção de crescimento significativa ainda para o ano de 2023. Ou seja, acho que resumindo um pouco do que eu falei agora, a Mills ainda vai apresentar um crescimento robusto em 2023, apenas um pouco menor do que a gente esperava inicialmente quando a gente fez o nosso orçamento ano passado. Entendi. Vindo de 2 anos de alto crescimento, você mencionava 50%, a gente ainda deve manter esse crescimento, no entanto, um pouquinho menor do que vocês projetavam. Você mencionava essa relação direta das plataformas que sofreram um pouco mais nessa unidade de negócios, porque alguns projetos, algumas manutenções, elas foram postergadas pelo cenário macroeconômico. Das 3 verticais, das 3 unidades hoje de vocês de atuação, a quais setores a gente pode relacioná-las, que o investidor possa fazer essa relação direta, falando, não, eu estou olhando o setor, está difícil de investimentos, está um momento complicado, aquela unidade da Mills deve sofrer um pouco mais. Ou aquele segmento está crescendo de forma até robusta no ano de 2023, deve afetar positivamente alguma unidade da Mills. Como que vocês fazem essa relação? A quais segmentos específicos a gente pode relacionar esses 3 segmentos, essas 3 unidades em que vocês hoje atuam? Então, acho que começando, eu gostaria de explicar um pouquinho de cada uma das unidades de negócio, né, até para poder dar mais segurança e um pouco mais de clareza aí nessa resposta. A Mills hoje tem 3 unidades de negócio. A primeira unidade de negócio é Formas e Escoramentos, que foi da onde nasceu a companhia, e hoje ela está sendo muito beneficiada pelos investimentos em infraestrutura. Então, a Mills trabalha aqui basicamente nessa unidade em grandes projetos de infraestrutura, pontes, rodovias, viadutos, e a gente viu aí nos últimos anos quase R$1 trilhão de obras leiloadas. Então, essa é uma unidade que vem se desenvolvendo muito bem, a gente já viu esses resultados em 2022, e 2023 e 2024 também deve apresentar bons resultados e bom crescimento. O que acontece com essa unidade de Formas e Escoramentos é que, como ela está muito exposta ao setor de construção, a gente sabe que o setor de construção no Brasil ele é mais cíclico, mas a gente pode esperar aí no curto, médio prazo bons resultados e um bom crescimento dessa unidade. A segunda unidade hoje, que é responsável por 80% da nossa receita, que é a unidade de plataformas elevatórias, que a gente chama de rental levies, essa unidade está diversificada, ela tem a sua receita em diversos segmentos. Então, aqui a gente tem exposição tanto a clientes de indústria, serviço, construção, agro, mineração, realmente todos os segmentos aqui da economia brasileira. E se a gente olhar a exposição da Mills a esses segmentos há 5, 10 anos atrás, a Mills tinha uma exposição muito concentrada no segmento de construção, mas hoje construção representa, em média, 26% da nossa receita total companhia, ou seja, a Mills não tem uma exposição grande a nenhum setor específico. O que a gente tem feito aqui na unidade de plataformas elevatórias é continuar o crescimento através de abertura de filiais, ou seja, para que a gente consiga estimular o uso de plataforma elevatória, que só relembrando, a plataforma elevatória ela é uma ferramenta que substitui andaime, escada, para trabalho em altura, com mais produtividade, com mais segurança. Então, o que a gente vem buscando aqui é realmente expandir a atuação da Mills no território nacional. Hoje a gente já conta com 56 filiais, de forma a trazer novos clientes, aumentar o share of wallet dos nossos clientes atuais e, ao mesmo tempo, compensar um pouco dessa demanda em alguns setores da economia que sentiram um pouco mais agora no começo do ano. Maravilha. E a terceira vertical de negócio que vocês agora estão atuando também é linha amarela, isso que vocês entraram no ano passado. A gente tem essa amplitude um pouco maior também para esse mesmo segmento, né? Linha amarela é um negócio, assim, só relembrando, né? A gente entrou em linha amarela em setembro do ano passado, através da aquisição da Triengel. Então, uma empresa que tinha 70% da sua receita focada no agronegócio. Então, um segmento muito resiliente da economia. Então, ela trabalhava basicamente em agronegócio e também dentro do segmento de portos.
Em relação à linha amarela, a gente entra nesse segmento em setembro do ano passado, com a aquisição da Triangel, combinando um movimento orgânico e inorgânico, ou seja, a gente investiu também na compra de equipamentos. E aqui, a linha amarela, ela trabalha principalmente, ela está exposta principalmente a segmentos muito resilientes do Brasil, da economia, geral, né? Como agro e mineração. Então, a entrada em linha amarela, ela traz alguns fatores importantes para o crescimento da Mills. O primeiro é trazer essa receita de segmentos mais resilientes, com previsibilidade de receita, previsibilidade de fluxo de caixa, porque a gente está aqui trabalhando com contratos de longo prazo, de 2, 3, 4, 7 anos, e ao mesmo tempo trazer esse mercado endereçável tão grande, que é 10 vezes maior que o mercado de plataforma, como uma plataforma de crescimento para a Mills no Brasil. A avenida de crescimento para a companhia, a gente tem 3 setores que são distintos, mas nem tanto, que sempre conversam entre si. E justamente eu gostaria de entender, depois dessa aquisição, depois dessa entrada no segmento de linha amarela, no agronegócio e outros setores que são atendidos hoje pela companhia, como ficou a divisão de geração de receita da empresa? O foco de vocês ainda é, por exemplo, nas escoras e nas formas, ou ainda o principal negócio, gerador de caixa, gerador de receita da empresa, são as plataformas elevatórias? Como ficou a divisão de receita depois da entrada da linha amarela e esse crescimento com, claro, a aquisição de novas unidades, de novo maquinário que foi feito pela companhia nesse interim, nesse meio tempo? Como que vocês hoje equalizam isso no balanço de vocês, que vocês desejam atingir daqui a pouco, num futuro próximo? Claro que a gente está projetando crescimento para a empresa. Plataforma elevatória hoje é o principal negócio da companhia. Aqui lembrando só que plataforma elevatória, quando a gente fala dessa unidade de rental leves, ela inclui também geradores, compressores e torres de iluminação. Então a gente pretende continuar investindo em plataforma, com essa penetração de conceito, com essa compra de equipamentos, abertura de filiais. A gente vê um potencial grande de crescimento no mercado de plataforma, ou seja, a gente continua investindo nessa unidade de negócio. Hoje ela representa em torno de 80% a 85% da nossa receita. A linha amarela hoje, ela está num ramp-up de operação, né? Então a gente adquiriu a Triangel ano passado, a gente tem investido organicamente em máquinas e equipamentos, e a gente também está muito atento a investimentos em M&As inorgânicos, que a gente entende que é uma perna importante para o crescimento desse negócio. Hoje ele não é tão representativo, ele representa menos de 10% do nosso resultado, mas a nossa projeção é que em poucos anos, tanto linha amarela quanto plataforma elevatória, os dois tenham uma representatividade similar na nossa receita. Ou seja, a gente vê uma avenida de crescimento importante em linha amarela e, ao mesmo tempo, o estímulo do crescimento de plataforma ainda de forma relevante. Quando a gente fala da nossa terceira unidade de formas e escoramentos, essa é uma unidade importante hoje para a geração de caixa, então ela tem uma conversão de EBITDA caixa importante. A gente faz um investimento muito pequeno para o retorno que a gente tem nessa unidade, mas a gente não pretende, a princípio, continuar investindo fortemente. A gente vai investir de forma mais pontual nessa unidade para poder capturar contratos, capturar boas oportunidades de negócio, mas ele hoje é um segmento pequeno da companhia e tende a continuar também pouco representativo daqui para frente. Entendi. Mas hoje como uma alavanca importante aí de geração de caixa. Perfeito. E essa geração de caixa ela se justifica pelo baixo investimento, talvez pela duração dos ativos? Por que essa unidade especificamente tem esse diferencial e é tão importante para a geração de caixa da companhia? O que ela tem de diferente das outras duas, por exemplo? Essa unidade, ela basicamente está com quase 100% dos seus ativos depreciados, então a gente tem uma depreciação tendendo a zero. E um ativo que dura 30, 40, 50 anos. Aqui a gente está falando de alumínio, está falando de aço, então é um ativo que tem uma vida útil muito elevada. Então, hoje, a gente já tem esse investimento feito e o que a gente está fazendo é rentabilizando esse negócio. Então, quando a gente olha o nosso resultado dos últimos 2 anos, a gente consegue ver claramente que esse negócio ele vem se desenvolvendo, vem trazendo uma rentabilidade maior e, com isso, permitindo alocar esse capital gerado pelo negócio de formas e escoramentos. Esse capital pode ser alocado em outra unidade de negócios.
E, além disso, formas e escoramentos têm um papel importante no relacionamento com o cliente. Então, lembrando que a Mills vem dessa unidade de negócio, ou seja, começou há 70 anos atrás com essa unidade de formas e escoramentos. E esse relacionamento de longo prazo com os clientes, ele é muito importante para a linha amarela. Se a gente for falar de linha amarela ele é um equipamento extremamente core, ele é um equipamento de produção, ou seja, você está no tecido do cliente, você está realmente influenciando o dia a dia e o resultado daquela operação. Então, para você fazer, realmente prestar um serviço de locação para um cliente, ele precisa confiar em você. Contanto que a gente vê que esse mercado, 75% do mercado de linha amarela ainda está na mão de usuário final, ainda está na mão dos clientes. Então, a gente vê que a entrada da Mills, assim como outros players relevantes, está proporcionando essa confiança de entrar grandes empresas no mercado para conseguir mudar um pouco o mindset de quem compra para começar a alugar esses equipamentos de linha amarela. Então, esse relacionamento de longo prazo que Formas e Escoramento traz, ele é uma alavanca importante também para os projetos de linha amarela. E aí, por exemplo, nós tivemos um 2023 começando de certa forma aquém do que a companhia projetava. A gente tem dificultadores em questão de taxa de juros, dificultadores em relação à inflação. O pessoal está segurando, como você bem mencionava no começo do nosso programa, alguns projetos ou algumas manutenções que não eram emergenciais. Então, segura um pouquinho, o capital está muito caro, a gente pode fazer isso daqui a pouco. E está, claro, de certa forma, prejudicando um pouco o resultado de algumas dessas unidades, como você bem mencionava, em específico das plataformas elevatórias. No entanto, nós tivemos uma surpresa positiva com esse segmento de escoramentos e também de formas. Pela baixa participação na geração de receita, será o suficiente para não gerar uma frustração com o resultado do ano de 2023? O que vocês imaginam ao final do ano? Ou a gente já deve começar a revisar um pouquinho para baixo essas perspectivas para a companhia no ano como um todo? Como que você enxerga essa relação, essa unidade de negócios, boa geradora de caixa, está rentabilizando bem, está com bastante demanda, ela será suficiente para equalizar o ano de 2023 da Mills? Na verdade, essa unidade ela gera esse caixa adicional, mas não suficiente para cobrir um eventual buraco que a gente tem em plataforma elevatória. Mas aqui eu queria reforçar, o negócio de plataforma elevatória, ele continua crescendo de forma relevante, ano contra ano, então a gente ainda vê um crescimento importante no ano de 2023, ele apenas não é tão grande quanto a gente imaginava. Então, o que vocês vão ver nos resultados da Mills é um crescimento importante, quando você compara ano contra ano, nas 3 unidades de negócio, mas um pouco menor do que a gente projetava e do que a gente vinha realizando aí 50% ao ano de crescimento nos últimos 2 anos. Para apaziguar também o investidor que está nos acompanhando, eu falei alguns números dos resultados aqui. A gente teve aumento na receita, aumento no caixa, aumento na lucratividade da empresa, aumento na margem. Então, tá tudo certo, a companhia está crescendo, a tese está se desenvolvendo, mas, claro, um pouquinho abaixo daquele crescimento que estavam projetando no passado. No entanto, continua esse ritmo de crescimento de algumas unidades de negócio. E aí, por exemplo, especificamente falando sobre essas unidades que demandam o aumento da participação no mercado na locação, no rental. Por exemplo, você mencionava que para a linha amarela nós temos 75% do mercado ainda na mão do consumidor final, ou seja, tem pouca participação ainda das empresas de locação desse tipo de equipamento. Para plataformas eu não sei se isso se repete. E eu não sei se isso ainda tem, por exemplo, a troca do andaime pela plataforma elevatória, que deve ser uma tese de crescimento da companhia. Quais os investimentos que vocês acham e julgam necessários para aumentar a popularidade desse tipo de operação? A gente conversa com muita empresa que fala, não, eu preciso estar próximo do meu cliente para convencê-lo ali na ponta final, no last mile, por exemplo, tem algumas empresas que falam desta forma, eu preciso estar próximo do meu cliente para convencê-lo a adotar esse tipo de negociação, esse tipo de locação que talvez seja uma locação de longo prazo. Ah, não, eu preciso investir em marketing direto para o meu cliente final. Onde vocês julgam que seja necessária essa força da companhia, esse investimento da empresa para popularizar essas duas áreas? Uma com a plataforma, que talvez seja a substituta do andaime, e outra com a alocação de equipamento pesado, alocação de maquinário, alocação de linha amarela específica. O que vocês hoje pensam de investimento para essas duas áreas? Então, quando você fala do negócio de plataforma elevatória, aqui é muito importante a proximidade com o cliente.
ele é importante por alguns aspectos. Acho que o primeiro deles é o seguinte, como a gente trabalha com contratos de mais curto prazo, então eu tenho contratos de 1 mês, de 2 meses, o custo de mobilização e desmobilização daquele equipamento, ele é relevante no custo total de locação. Então, quanto mais próximo eu estou do meu cliente, esse custo se dilui e ele se torna menos pesado para o cliente. Então, quando a gente compara, por exemplo, uma United Rentals nos Estados Unidos, ela tem mais de 1.000 filiais. Então, a gente vê que realmente, na tese de plataforma, a proximidade é relevante. Não só pela diluição de custo, mas também se você for olhar cada uma das nossas 56 filiais hoje, você tem peças de reposição, você tem mecânicos, você tem técnicos, você tem manutenção, você tem comercial. Então, para eu atender esse cliente de forma mais rápida, as filiais também são importantes. Então, o nosso principal framework de trabalho é crescer em plataforma elevatória pela conversão, e aí a conversão realmente da escada, do andaime, para a plataforma elevatória, mostrando produtividade e segurança. Então, a gente entende isso como uma missão da Mills, inclusive pensando em temas de segurança, em divulgar mais. Hoje a gente sabe que a principal causa de acidentes no Brasil são acidentes em altura, então a gente entende que a plataforma tem um papel importante aí na segurança e na vida das pessoas. Então, em plataforma é crescer através de filiais e penetrar esse conceito não só em novos clientes, mas também aos poucos em clientes existentes, mostrando que a gente pode substituir, a gente tem a oportunidade de aumentar o share of wallet, ou seja, normalmente você entra num cliente com poucas máquinas e aos poucos o cliente vai acostumando a usar, vai vendo os benefícios e você consegue ir convertendo e alugando máquinas adicionais. Então, quando você fala de plataforma, é uma ferramenta. Então, uma ferramenta, contratos que a gente tem hoje na média entre 8 e 9 meses, mas que a filial tem um papel muito importante dentro desse negócio. Quando eu vou para a linha amarela, aqui, na verdade, o importante é você atender o seu cliente, garantindo produtividade, garantindo qualidade e trazendo confiabilidade. Aqui, a gente, como você comentou, né? Eu tenho 25% só desse mercado na mão de locadoras. E esse mercado, ele vem expandindo. Então, com a entrada de novas locadoras maiores, que trazem mais segurança, a gente tem visto nos últimos anos esse percentual de equipamentos na mão de locadoras aumentando. Então, a gente acredita que com a qualidade da Mills, oferecendo esse serviço, garantindo muitas vezes SLAs em contratos. A gente tem contratos que a gente trabalha 24/7 e que a gente tem SLA de atender em 6 horas. Então, eu garanto para aquele cliente, através do relacionamento de longo prazo, através da confiabilidade, que a gente vai garantir aquela produção. E tudo isso com máquinas premium. Então, a gente entende que essa proposta de valor da Mills, falando em linha amarela, ela se baseia menos em filiais. Óbvio que a gente acaba tendo alguns pontos de estoque, alguns pontos, algumas filiais que nos ajudam a fazer manutenção. Mas como você fala de contratos de longo prazo, o mais importante é você estar dentro do cliente e garantir realmente produtividade, garantir efetividade do equipamento. Você me fez uma pergunta em relação ao percentual de plataformas que estão na mão de locadores, né? Ele é exatamente o inverso. Então, quando a gente fala de linha amarela, que 25% hoje está na mão de locadores, esse mercado está crescendo, quando eu vou para a plataforma, como ele é uma ferramenta, você acaba não comprando esse equipamento. Então, hoje, 75% desse mercado está na mão de locadores. Exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Aqui, em plataformas, o objetivo é converter. É trazer o cliente para a plataforma. Quando você vai para a linha amarela, o seu objetivo é converter de quem compra para quem aluga, porque já é um mercado conhecido e bastante penetrado. E já é uma ferramenta que o consumidor está habituado a utilizar, não é? Por exemplo, você não tem que trocar a ferramenta que ele vai utilizar no final das contas, apenas trocar o modelo ali de contratação, em vez de comprar, vai fazer direto ali a alocação com um contrato de longo prazo, como você bem mencionava. E aí, em questão de filiais, vocês hoje estão 56, de certa forma ali até um número elevado para o mercado que está em crescimento aqui no Brasil. Tem alguma perspectiva aqui, pelo menos para este ano, para os próximos, de o quanto vocês buscam crescer em número de filiais para aumentar essa capilaridade da empresa, que já é alta em comparação com outros players, mas que pode crescer mais, como você bem mencionava, tem
algumas empresas que atuam no mesmo ramo, que tem muito mais filiais em outros países aqui do nosso hemisfério. Então, como que vocês enxergam essa abertura de filiais para 2023 e para conseguinte, o que vocês buscam? Tem algum número em mente? Antes de falar de 2023, eu acho importante comentar que em 2022 a gente abriu 15 filiais. Certíssimo. Ou seja, e muitas dessas filiais no segundo semestre. Então, a gente já, com essas filiais que a gente abriu, a gente já está com um ramp-up importante aí que vai nos ajudar a penetrar e a trazer mais receita também para a companhia e penetrar esse conceito. Tem aquele período de maturação. De maturação, exatamente, dessas filiais. Em 2024, a gente já tem um plano de abrir 4 filiais. Então, a gente imagina abrir entre 4 e 8 filiais esse ano e manter mais ou menos esse ritmo de crescimento aí para os próximos anos. Ou seja, a abertura de filiais continua sendo um driver importante de crescimento e de penetração no mercado de plataforma. Certíssimo. E aí, por exemplo, você mencionava essa maturação. Você tem normalmente um período de maturação já programado dentro da empresa que vocês enxergam como uma moda para esse tipo de unidade? A gente sabe que para cada uma tem um período diferente, mas espalhando isso para um modelo escalonável, a gente sempre tem ali um período ideal de maturação para as suas unidades, para as lojas. Como que normalmente é enxergado isso dentro do portfólio? Essas unidades que foram abertas, por exemplo, no ano passado, vocês já têm uma programação para maturação desse tipo de negócio? Essas unidades normalmente maturam entre 12 e 18 meses. Entendi. Aí, óbvio que varia de região para região. Normalmente, quando a gente abre uma filial, a gente tem algum cliente já ancorando ou alguns clientes já identificados no pipeline para, inclusive, começar a operação nessas filiais. Então, falando de plataforma, é muito importante realmente você estar no cliente e mostrar, fazer esse trabalho realmente de rua, do comercial, oferecer a plataforma para experimentação, realmente para poder fazer essa conversão e para que o usuário veja o valor, não só da segurança, mas também do quanto ele pode ser mais produtivo com o uso da plataforma. Certíssimo. E aí, por exemplo, olhando para 2023 e pelo menos para o que está sendo dito ao longo deste ano, a gente tem sim um momento difícil, no entanto, já as instituições financeiras programando já a queda de juros para a próxima reunião. Inclusive saiu uma pesquisa recentemente que os grandes bancos brasileiros, as maiores instituições, já apostam nessa queda em agosto e elas continuando até o final do ano. A gente também tem um calendário interessante em questão de infraestrutura, de investimentos em infraestrutura. Nós tivemos ali alguns leilões que já foram concluídos, nós temos ali os entes públicos indicando maior investimento em infraestrutura. Olhando daqui para frente, a gente sabe que o momento foi complicado até chegarmos nos 13,75 de Selic, mas essa perspectiva de queda de juros, essa inflação ainda mais sob controle e esses novos investimentos que estão sendo postos se mostram com bons olhos aí pela companhia. Como que vocês enxergam todo esse cenário que está sendo montado de 2023 para frente? A gente falou sobre esse 2023 um pouco mais difícil, com um crescimento abaixo do que vocês apresentaram nos 2 anos anteriores, mas esses pontos específicos, eles se mostram ali como boas alternativas da companhia para continuar esse ritmo de crescimento? Não, com certeza. Quando você tem uma taxa de juros menor e você tem uma atividade econômica que está sendo mais favorecida, perfeito, isso automaticamente se reflete no segmento de locações aqui, principalmente quando a gente fala de plataformas elevatórias. Então, a gente vê com muito bons olhos essa redução da taxa de juros e essa volta do investimento, né? Então, a gente vê no Brasil, assim, se a gente olhar agora os último mês, 2 meses, a gente já vê um ânimo realmente diferente das companhias, inclusive em operações de mercado de capitais, né? Então, a gente tem visto já nos últimos 2 meses uma demanda um pouco mais forte do que no começo do ano, o que é um bom indicador, mas ainda precoce falar se isso realmente vai continuar para frente. Mas a gente tem visto um bom indicativo aí pelas nossas propostas, pelos nossos pipeline, de ter um terceiro trimestre melhor do que o segundo trimestre do ano. Entendi. E quando a gente, acho que vale a pena lembrar que a Mills está numa posição confortável de balanço, né? Então, ela tem uma alavancagem, como você comentou no começo do programa. A gente fechou o primeiro TRI com 0,6 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, a Mills tem um balanço confortável para poder capturar oportunidades, seja de compra de equipamentos, de investimento em novos clientes, ou também investimentos inorgânicos
que sejam interessantes aí para o crescimento da empresa, para trazer know-how, para trazer contratos. Então, essa acho que é uma perna importante também de crescimento e a gente tem um balanço que propicia a gente capturar essas boas oportunidades de mercado. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente tem um cenário em que escoramento e formas, vocês já disseram que não deve ter grandes investimentos relevantes, porque já fizeram esse investimento no passado e agora estão aproveitando aquele investimento feito pela longa duração daqueles ativos. A gente tem ativos que duram muito tempo, então você consegue capitalizar em cima deles por um longo período. A gente tem, por exemplo, a unidade, a vertical de plataformas elevatórias, como você bem mencionava. A ideia de crescimento é converter aqueles que utilizavam outro tipo de ferramenta. O crescimento inorgânico, ele se torna menos óbvio para essas duas unidades. Vocês devem focar justamente nesse segmento de maquinário, de linha amarela, para possíveis M&As, para possíveis aquisições e fusões. Como vocês enxergam essa organização? O que vocês estão enxergando hoje de oportunidade no mercado? Acham um momento propício? Está na ideia da companhia? Ou esse investimento deve se enveredar muito mais para aquisição de novas unidades do que uma M&A, possivelmente? Então, a gente enxerga, hoje a gente tem um time de M&A dedicado dentro da companhia, um time interno dedicado. A gente vê oportunidades tanto em linha amarela quanto em plataforma elevatória. A diferença entre os dois negócios é que a linha amarela, a gente está aprendendo, a gente está numa curva de aprendizado. Ou seja, dado que é um segmento extremamente relevante para cada cliente, onde é um equipamento de produção, o know-how de cada segmento é extremamente importante. Por quê? Porque você está operando o core daquele cliente. Então, quando você vê linha amarela, além de você trazer contratos, e aí o nosso foco são contratos de longo prazo, você também acelera trazendo pessoas com know-how específico de um determinado segmento. A gente enxerga um momento assim, bastante propício para M&A, então acho que a gente tem alguns fatores que contribuem para isso. Falando de linha amarela, os equipamentos eles duram em média de 5 a 7 anos, aí dependendo do segmento, dependendo do uso daquele equipamento. E tem muita empresa que está com dificuldade de fazer renovação da sua frota, dado o aumento do preço dos equipamentos nos últimos anos. Então, essas empresas, elas, a partir do momento que entram empresas grandes no mercado, elas também têm mais dificuldade de competição. Então, podem ser potenciais vendedores aí de empresas. E junto com isso, num cenário aí de taxa de juros elevado, as empresas que estão mais endividadas também têm mais dificuldade de pagar essas suas dívidas ou de renegociar essas dívidas. A gente sabe que a gente passou um primeiro semestre aí bastante complicado para quem precisou fazer reestruturação de dívidas. Então, a gente vê M&As assim, com muito bons olhos para trazer know-how, trazer contrato de longo prazo em linha amarela, trazer eventuais oportunidades também de plataforma e como uma alavanca de crescimento para a companhia. Maravilha. Eu lembro a todo mundo que está nos assistindo que a gente teve um primeiro semestre aí de muitas ofertas de ações, sejam elas muitas vezes aí follow-on. A gente não teve nenhum IPO no começo deste ano, mas muita gente indo ao mercado, vendendo ali uma porção maior, uma fatia maior das companhias, justamente para arcar com algumas obrigações financeiras. Então, essas empresas menores, às vezes, não têm essa janela de oportunidades, às vezes são obrigadas ali a enveredar para um caminho de fazer uma fusão, de vender a companhia para uma companhia maior, e a gente tem um processo, claro, de consolidação de algumas grandes empresas, justamente nesses momentos um pouco mais complicados do negócio. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa sobre o modelo de negócios da Mills e, claro, perspectivas, projeções para o ano de 2023 e, claro, para o futuro da companhia que vai para muito além de 2023. Tem muita coisa aqui para a gente conversar no segundo bloco. Estamos de volta com o BMC Business, é um prazer tê-lo acompanhando aqui o nosso programa, sempre um ponto de encontro entre os investidores e as principais companhias de capital aberto no mercado brasileiro. Desta vez estamos conversando com a Mills e, claro, recebendo aqui no nosso estúdio Caroline Pepe Leonard, a CFO e diretora de Relações com Investidores da companhia. Muito obrigado novamente pela participação. Nós comentávamos anteriormente sobre perspectivas de crescimento, formato como a companhia busca crescer em algumas unidades específicas aqui, dando mais atenção às plataformas
e também a nova entrante ali, a novidade na empresa desde o ano passado, o segmento de linha amarela. Eu gostaria de começar esse nosso bloco entendendo um pouco a diferença de atuação nesses dois segmentos. São segmentos que têm similaridades, vocês conseguiram encontrar algumas similaridades entre eles, ou são completamente diferentes e vão demandar ali o estudo da companhia, um trabalho ali de entendimento e, claro, de percepção de como funciona o mercado de linha amarela no Brasil? E aí que sim, para a gente começar a crescer com um pouco mais de intensidade. O que vocês encontraram de dificuldade ao entrar nessa nova unidade de negócios, que é, claro, de maquinário? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho primeiro do segmento de plataforma elevatória. Plataforma elevatória é um mercado de aproximadamente 3 bilhões de reais no Brasil, onde a Mills detém 30% de market share. Aqui esse segmento, a plataforma elevatória, ela é considerada uma ferramenta, ou seja, um meio de trabalho em altura. Ou seja, a gente substitui, como eu comentei anteriormente, escadas e andaimes por plataforma. Então aqui, qual que é o principal driver de crescimento do mercado? É a conversão de andaime e escada para plataforma. É um mercado hoje que está 75% na mão de locadores, ou seja, de empresas de locação como a Mills. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é essa conversão cliente a cliente, setor a setor, realmente apresentar a plataforma e mostrando o que ela traz de segurança e o que ela traz de produtividade. A plataforma é um ativo que dura até 15 anos, ou seja, a gente extrai valor da plataforma, a gente loca essa plataforma por até 15 anos, com o mesmo aluguel de uma plataforma nova, eu alugo uma plataforma de 10, 12, 15 anos na Mills, ou seja, um ativo que gera valor por muito tempo. Quando eu vou para o mercado de linha amarela, ele já é um mercado extremamente segmentado. Então, a Mills divide basicamente esse mercado de linha amarela em 5 segmentos, que são segmentos do agronegócio, portos, construção, mineração e especialidades aqui, que a gente tem florestal, entre outros. E em cada segmento ele tem uma especificidade diferente. Entendi. Por quê? Porque o equipamento de linha amarela, ele é um equipamento de produção, ou seja, ele está no core, ele está no centro do tecido do cliente. Então, você precisa, para cada tipo de cliente, para cada funcionalidade, um equipamento diferente, às vezes com um implemento diferente, para atender aquele cliente. Então, nesse segmento, o conhecimento do negócio, ele é extremamente relevante. Por isso que a Mills tem trabalhado fortemente em trazer profissionais reconhecidos no mercado. A gente trouxe a Triengio, que foi a empresa que a gente adquiriu ano passado, com um conhecimento reconhecido no mercado, tanto pelos fabricantes quanto pelos clientes, dentro do processo aí de cultura da cana-de-açúcar no agronegócio. Então, quando você vai para a linha amarela, que é um mercado 10 vezes maior que de plataforma, né? Eu falei que de plataforma é 3 bi, linha amarela a gente fala aí de quase 30 bi de mercado. Então, um mercado muito maior. Mas é um mercado que, ao mesmo tempo, ele já é maduro, ou seja, esses equipamentos já são conhecidos dos clientes, os clientes já trabalham em cada uma das suas localidades com esses equipamentos. Qual que é o nosso desafio aqui? Não é apresentar o equipamento de linha amarela, o desafio é trazer a confiança para converter aquele cliente que compra o equipamento para alocar. Então, a gente fala aqui da conversão do buy para o rent. E aqui, com a entrada da Mills e de outros players relevantes, a gente entende que tem uma possibilidade de consolidação nesse mercado. E a Mills entra no mercado de linha amarela para ser relevante da mesma forma que a gente é relevante nos outros segmentos que a gente atua. Maravilha. Você mencionava a especificidade de cada um desses segmentos que estão dentro do segmento de linha amarela. Nós temos um outro programa aqui na BMC News chamado Programa 4 Rodas, com a grande revista 4 Rodas, uma das mais renomadas aí, se não a mais renomada e mais longeva do mercado brasileiro. E recentemente nós fizemos um programa com uma pá carregadeira. Só que a pá carregadeira era específica para trabalhar em pedreiras. Então, todo o sistema ali ele foi adaptado para trabalhar naquela tarefa específica. E nós apontávamos neste programa, o pessoal da 4 Rodas apontava e falou, ó, esse é um diferencial dessa pá carregadeira específica para atuar nesse mercado. Esse aqui é um outro diferencial. Então tá no pneu, tá na pá, tá no tipo de motor. Então é muita coisa diferente
em um mesmo equipamento que vai ser utilizado para uma tarefa específica. Então, quando muda, você tem justamente essa necessidade de ter expertise para fazer a alocação da forma correta e indicar o produto correto para o seu usuário final. E aí, especificamente olhando para esse segmento e fazendo a comparação com as plataformas que vocês já têm no portfólio, que já estão bem consolidadas dentro do resultado operacional da companhia. Nós temos as plataformas que duram, de certa forma, até 15 anos, vocês conseguem utilizar por bastante tempo e rentabilizar aqueles contratos que são normalmente de curto prazo. Qual a dificuldade de trabalhar agora com um contrato de longo prazo e quanto dura normalmente um ativo trabalhando nessa unidade de linha amarela? Você mencionava contratos de 5, 6, até 7 anos. É diferente daquela utilização de até 15 anos. Ou seja, é um único contrato de longo prazo que abrange toda a vida útil do produto, pelo menos para o uso final ali dos consumidores, ou vocês conseguem trabalhar com 2, 3 contratos ali até o final da vida ali, quando vocês vão revender o produto no mercado secundário? Qual que é a diferença em relação à durabilidade e ao trabalho de contratos de longo prazo? Bom, então, começando por plataforma. Perfeito. Plataforma, a gente tem contratos de curto prazo e a gente tem hoje na nossa base aproximadamente 20% de contratos de longo prazo. Entendi. Então, mesmo sendo um produto mais de giro, que a gente tem uma média entre 8 e 9 meses de contrato, a gente tem contratos de curto, médio e longo prazo, mas tem um giro muito maior aí nas nossas filiais. A gente chega a movimentar 2.500 máquinas Entendi. por mês nas nossas filiais. Quando a gente vai para a linha amarela, existem contratos de curto prazo também, mas esse não é o foco da Mills. Entendi. O foco da Mills é contrato de longo prazo, onde a gente acredita que a gente consegue trazer a nossa proposta de valor e a nossa diferenciação. Então, para você ter uma ideia, eu tenho contratos que eu trabalho 24/7, 24 horas, 7 vezes por semana com aquele equipamento. Então, esse equipamento, dependendo do segmento, dependendo de como ele está sendo utilizado, ele pode durar 3, 4, 5, 7 anos. Então, você trabalhar, por exemplo, numa cultura de cana é diferente de uma extração de minério. Então, é muito importante que a gente conheça, em cada cliente que a gente faz essa alocação, os nossos técnicos, os nossos comerciais vão naquele cliente para entender como é que aquela máquina vai ser usada, para que a gente possa não só oferecer a melhor solução, extrair a melhor produtividade daquele equipamento, mas também entender qual vai ser o valor residual dessa máquina, que é uma parte importante também do nosso business plan. Então, como é que a Mills trabalha quando a gente fala de linha amarela? Cada projeto é um projeto de investimento, onde a gente tem máquinas específicas para aquele cliente. Muitas vezes a gente compra as máquinas contra um contrato fechado. Eu entendo como vai ser aquela operação, quantas horas vão ser utilizadas, qual é o desgaste do equipamento, que implemento você precisa, por quanto tempo você consegue garantir aquela produtividade, e aí no final você tem a venda daquele equipamento por um valor determinado aí que vai entre 35% e 45% do valor de reposição, e com tudo isso você fecha esse projeto de investimento. Mas para eu poder oferecer essa melhor solução para o cliente e realmente entender como é que vai ser a depreciação, como é que vai ser o desgaste daquele equipamento, eu preciso ter especialistas em cada um dos segmentos. Ou seja, a Mills hoje tem técnicos, pessoas que precificam, comerciais, especialistas em cada um daqueles 5 segmentos, no agro, em portos, em construção, em mineração, em especialidades, para que a gente consiga mitigar qualquer risco de não conhecer bem aquela operação do cliente, ou seja, de prestar o melhor serviço, garantindo a boa rentabilidade, um bom retorno para a companhia e para os nossos acionistas. Perfeito. E aí, por exemplo, esses contratos, uma vez só que você faz o contrato, como funciona? Vocês normalmente usam o maquinário por 2, 3 contratos? Como que normalmente funciona essa relação para aqueles contratos que são mais de longo prazo? Você mencionava que também tem alguns contratos de curto prazo, mas que não são o foco da companhia. Exatamente. Então, hoje, na verdade, como é que a gente modela? O nosso modelo de operação, nosso modelo financeiro, ele inclusive... Por que eu pergunto? Porque, necessariamente, se você for atender novos contratos, que sejam atendidos justamente por maquinário novo, você vai ter que colocar mais maquinário para dentro do portfólio. Justamente para isso que eu tento entender e passar para o investidor que está nos acompanhando, tá bom?
Não, a gente adquire equipamentos, a gente pode adquirir equipamentos de duas formas. Ou contra contrato, que é o que a gente vem fazendo atualmente, dado o momento de Brasil, o momento de taxa de juros. Então, dado que a gente tem estoque disponível nos principais fornecedores, a gente fecha o contrato e aí compra esses equipamentos. Então, sempre com o seu timing de mobilização, dado que são negociações aí mais longas, de 3, 4, 5, 6 meses. E aí, o que a gente faz, na verdade, com esses contratos? A vida útil daquele equipamento, ele mais ou menos está ligado à duração do contrato. Então, eu consigo garantir que nem um carro. Imagina um carro que roda 100 mil quilômetros no ano ou 50 mil quilômetros no ano. Então, a gente vê que com aquela utilização daquele equipamento, há quantos anos você consegue extrair aquela produtividade, aquele SLA necessário para o cliente. Então, eu fecho o contrato pelo período que eu consigo garantir aquela produtividade. E aí, a gente sempre modela isso com a venda do ativo no final. Isso é o business plan. Perfeito. Mas isso não significa que esse ativo não possa ter uma segunda vida. Então, a gente modela vendendo no final do contrato, mas a gente pode usar as nossas filiais, a gente vai avaliar no final dos contratos se vale a pena ou não utilizar nossas filiais para colocar esse ativo numa segunda vida útil no giro. Mas aí já com uma produtividade diferente, com clientes com um perfil diferente, que não precisa extrair tanto daquele ativo, que não está tão no core daquele cliente aí 24 horas por dia ou 12 horas por dia, ou que não precisa, na verdade, você gerar aquela produtividade tão alta, aquele SLA tão alto para não impactar a produção. E aí, por exemplo, hoje vocês trabalham com um volume locado, um percentual locado das suas unidades, próximo de que patamar e qual que vocês acham que seja o patamar ideal? Ah, não, eu tenho 70% das minhas unidades locadas, eu acho que isso é o suficiente, porque eu tenho, claro, peças para reposição, alguns ativos vão para manutenção, eu preciso repor com o meu contratante. O que vocês trabalham hoje de volume locado da operação de vocês, que vocês acham mais confortável, mais, menos, ou acham que agora está no patamar ideal? De linha amarela e plataforma ou só linha? Só amarela. Só linha amarela. Linha amarela, o que a gente modela hoje, nosso objetivo é ter 85% de taxa de utilização. Entendi. Mas se a gente for olhar a Triengel, por exemplo, quando a gente adquiriu, ela tinha 96% de utilização. Então, tudo isso depende muito da tua estratégia de compras. Então, hoje, como eu comentei, o que a gente está fazendo hoje em 2023, dado o custo de capital? A gente está comprando contra contrato, ou seja, eu compro a máquina e eu já tenho aquele contrato assinado e a mobilização da máquina na sequência. Então, para esses ativos, eu vou ter uma utilização próxima de 100%. Mas isso não significa que a gente não possa ter alguma compra de oportunidade, algum lote que a gente compre e que faça sentido como investimento para a companhia. É por isso que a gente mira, de forma geral, uma utilização de 85%. E aí, por exemplo, esse mercado de linha amarela que vocês agora entram, você tem mais facilidade de reaver aquele valor residual? Tem mais liquidez daqueles ativos? Ou comparado ao de plataformas, você tem um pouco mais de dificuldade? E aí eu quero falar um pouco sobre essas duas linhas específicas, como que vocês trabalham no pós-contrato com aqueles ativos residuais, com aquele valor residual que será gerado de entre 35% e 45% do valor inicial do maquinário. Quando a gente fala de plataforma, a plataforma é um mercado, como eu comentei, que está em expansão no Brasil. Então, para eu te dar um exemplo, no Brasil a gente tem 16 plataformas a cada 100 mil habitantes. Quando eu vou para o Chile, por exemplo, ele tem 3 vezes a penetração do Brasil a cada 100 mil habitantes. Quando eu vou para os Estados Unidos, é mais de 200 plataformas a cada 100 mil habitantes. Ou seja, é um mercado ainda em crescimento. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente não tem um mercado tão líquido quanto de linha amarela. Perfeito. Então, a gente acaba não só vendendo localmente, mas tomando sempre cuidado para não estimular a competição, mas também exportando algumas máquinas para outros países. Perfeito. Então, plataforma, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente vai para a linha amarela, já é um mercado muito mais líquido, é um mercado muito penetrado no Brasil. Aqui o desafio não é crescer o tamanho de mercado, já é um mercado aí de 30, 40 bi, se a gente considerar inclusive caminhões intralogísticos.
Então, aqui o nosso desafio, na verdade, é converter, como eu comentei, do buy para o rent, e eu já tenho um mercado mais líquido para vender, até porque a gente tem 75% desse mercado na mão do usuário final. Então, é um mercado que a gente já tem mais facilidade de vender esse equipamento, que a gente não vê necessidade de exportação. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para outras questões, a gente tem um mercado que hoje tenta mudar as suas matrizes, a gente já tem alguns maquinários, pelo menos olhando para a linha amarela, que são ou híbridos ou utilizam outra fonte ali de energia, outro tipo de combustível que não a gasolina, o diesel ou qualquer outro combustível que seja utilizado por esse maquinário, que já buscam opções alternativas de matriz energética, tanto para buscar ali um mercado um pouco mais sustentável, quanto para fazer um pouco dessa transição que está sendo exigida de alguns órgãos reguladores e alguns mercados internacionais. Vocês enxergam isso como uma oportunidade de fazer a troca daqueles equipamentos? E aí, por exemplo, olhando também para plataformas, olhando para o maquinário agrícola, maquinário para mineração, a linha amarela como um todo, vocês enxergam essa virada como um ponto de entrada para o investidor que às vezes não vai comprar o maquinário por ser um maquinário muito caro, porque ele já tem um ativo, mas enxergam na locação uma oportunidade ali de fazer essa transição? Vocês enxergam a transição energética como uma possibilidade de crescimento para a empresa, de penetração da companhia nesse mercado? Quando você fala de linha amarela, essa transição energética ela não é tão óbvia no Brasil. Perfeito. Então, é um tema que está sendo estudado muito aí no mundo, mas ele depende, como ele é um equipamento de produção, ele depende de muito mais energia do que uma plataforma, ou seja, o desafio dessa conversão ele é muito maior. Então, hoje não é um mercado que existe no Brasil, Perfeito. Falando aí de linha amarela primeiro. Agora, quando a gente vai para a plataforma, que é um mercado que tem um consumo de motor, um consumo de combustível menor, dado que você entra na plataforma e você liga o motor, a pessoa que está na plataforma sobe, aí você desliga o motor e faz o seu trabalho em altura, o teu consumo de combustível é menor e por isso você consegue, às vezes, trabalhar diversas horas e carregar aquela sua plataforma uma vez por dia. Então, a eletrificação ela é mais óbvia e ela é mais fácil de ser incentivada. Então, a gente tem trabalhado muito na Mills, esse é um dos desafios que a gente tem e é uma das nossas metas no programa de sustentabilidade de cada vez mais estimular a eletrificação da nossa frota. Hoje, a maioria da nossa frota que entra já é eletrificada, com exceção de alguns equipamentos maiores que hoje não são possíveis ainda serem eletrificados, mas a gente trabalha a maioria das máquinas que entram na Mills elétricas ou híbridas. Entendi. Por que híbridas? Exatamente por isso, porque às vezes você tem dificuldade de conseguir carregar na energia, então você tem que ter a opção aí do combustível, mas a gente tem trabalhado fortemente aí nesse tema, aí, focado aí na nossa matriz de sustentabilidade. Só para nós entendermos o quanto difícil é isso, nós temos pouco maquinário que é totalmente eletrificado. E quando nós buscamos por outras alternativas, acho que a alternativa que está sendo adotada agora é biometano, tem algumas poucas unidades disponíveis no mundo. Então, não é uma coisa óbvia, não é uma transição muito fácil de se fazer. O consumo dessas máquinas, inclusive, é calculado por litros de diesel, talvez por horário de trabalho, ou seja, por hora de serviço. Então, é um consumo muito elevado e está distante aqui do que nós vemos no mercado de automóveis, de outros mercados, como também o de caminhões intralogísticos, que a gente mencionava, que podem ser talvez eletrificados. Inclusive, algumas das principais fontes de consumo e de liberação de carbono hoje no Brasil são o agronegócio e também o desmatamento, está longe aí de algumas outras fontes que nós comentamos todos os dias. É realmente muito difícil fazer essa transição e, claro, os principais agentes estão tentando mitigar cada vez mais os seus danos. Falando em mitigação de danos, nós temos um relatório de sustentabilidade que foi recentemente publicado por vocês. Gostaria de saber quais os avanços que a Mills encontrou nesse meio tempo, desde a publicação desse relatório, o que vocês enxergam hoje como diferenciais da companhia em quesitos de sustentabilidade, governança e também social. Vamos lá. Bom, a Mills publicou, como você bem falou, seu segundo relatório de sustentabilidade. E a Mills trata esse tema de sustentabilidade de uma forma bastante próxima, desde lá de trás, ainda quando o ESG não era um tema tão comum aí no nosso dia a dia. E nesse relatório a gente apresenta em detalhes toda a nossa performance socioambiental e mostrando a evolução da nossa jornada de sustentabilidade. Acho que um ponto importante também para destacar é que nesse ano a gente passou a integrar o IGPTW da B3,
que é um índice elaborado apenas com empresas certificadas. E a Mills foi certificada pelo 2º ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar no ranking nacional, ambos preparados aí pela Great Place to Work, sendo a única companhia de locação de equipamentos nessa lista. Quando a gente fala das nossas metas de sustentabilidade, eu queria destacar alguns pontos. Acho que o primeiro é a nossa busca pela obtenção da certificação do Sistema B, que é um reconhecimento aos nossos impactos positivos ao meio ambiente, a toda a nossa governança, impacto em clientes, trabalhadores, comunidade, meio ambiente como um todo. Uma outra coisa importante é que a gente integra a sustentabilidade em todos os nossos negócios, ou seja, a gente tem ações de fortalecimento da cultura para que a sustentabilidade faça parte do dia a dia dos nossos colaboradores e que todos os nossos colaboradores estejam cada vez mais preparados nessa agenda de ESG. E a gente busca sempre, o relatório de sustentabilidade é uma dessas ferramentas, dar visibilidade para todas as partes interessadas aí de todas as iniciativas de atuação, sejam sociais, ambientais e governanças. E como eu comentei, acho que a Mills tem um papel muito importante aí na redução e no estímulo do uso de plataformas, que é uma ferramenta que traz mais segurança para o trabalhador. Então, a gente tem como objetivo aumentar o número de plataformas elevatórias a cada 100 mil habitantes. Como eu comentei hoje, a gente tem 16 plataformas a cada 100 mil habitantes. Existe uma oportunidade aí de crescimento, de maior penetração no Brasil. A gente tem uma outra agenda, que é aumentar a penetração também de mulheres e negros em cargos de liderança. Então, a gente tem trabalhado muito forte toda a parte de diversidade, de inclusão e de equidade nas nossas plantas, nos nossos escritórios. Um outro ponto que a gente falou aqui no começo do bloco é aumentar as máquinas elétricas e híbridas, né, na frota. Acho que isso é super importante para a nossa matriz energética. A gente tem instalado também estações de tratamento de água em todas as nossas filiais e trabalhando também, acho que um ponto bastante importante aí para uma empresa listada, o nível de maturidade da nossa governança, do nosso compliance dentro da organização. Perfeito, maravilha. Última pergunta que me surgiu na cabeça, eu acho que uma dúvida que vai perdurar ali para os investidores, eu não poderia perder essa oportunidade de fazer. Nós tivemos uma alavancagem, como eu mencionava, baixa, fechando o primeiro trimestre, 0,6 vezes. Agora trocando diários para bugalhas, mas porque realmente surgiu essa dúvida na minha cabeça. E vocês se demonstrando dispostos a investirem, crescerem orgânica e inorganicamente aqui nesses mercados que vocês atuam. Então temos as plataformas, temos os escoramentos e as formas e também temos agora a linha amarela. O que vocês enxergam como uma alavancagem saudável para a companhia? Até que ponto vocês se sentem confortáveis em se alavancar, pelo menos olhando para o cenário atual e olhando para a estrutura de capital da companhia? O que vocês acham interessante trabalhar para próximos trimestres? E claro, já que vocês se demonstram confortáveis em se alavancar, em tomar crédito, a que ponto vocês acham que é saudável para a companhia? Além da alavancagem, acho que a Mills tem uma forte geração de caixa que também impulsiona crescimento, né? Então, a gente tem uma conversão de caixa aí na média de mais ou menos 80% de EBITDA em caixa. Perfeito. Então, isso é uma fonte importante também para novos investimentos. E a alavancagem, ela serve principalmente aí para a gente conseguir estabelecer um crescimento aí forte, principalmente quando a gente fala em linha amarela, que é um mercado de capital intensivo. Hoje, como eu comentei, a gente tem o nosso business, ele hoje bastante concentrado em plataforma elevatória, que tem contratos entre 8 e 9 meses. Perfeito. A partir do momento que a gente evolui no negócio de linha amarela e esse negócio se torna mais relevante para a companhia, ou seja, eu vou trazer contratos de longo prazo, vou trazer mais previsibilidade de receita, previsibilidade de caixa, aí eu acho que a gente vai ter um conforto de se alavancar, de trazer uma alavancagem maior para a companhia. Entendi. A gente pode pensar algo em torno de 2 vezes. Perfeito. Mas no curto prazo, a gente vai usar a alavancagem para capturar oportunidades específicas, seja de crescimento, investimento em clientes, ou seja de M&As, que são oportunidades importantes. Muito pontuais também. Exatamente, vale de trazer know-how, de trazer contratos. Mas lembrando que a empresa também é bastante geradora de caixa e a gente consegue fazer um funding importante aí para as nossas operações. Certíssimo. Muito obrigado pela participação. Gostaria de agradecer imensamente
toda a conversa, por ter aberto as portas para conversar com a BMC News e também com todos os investidores que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Caroline, e agradeço imensamente a participação. E, claro, já deixo o convite para próximas ocasiões para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre o andamento dessa evolução natural da Mills, sobre esses novos projetos, sobre essa expansão da linha amarela. Muita coisa para a gente conversar no futuro e, claro, um futuro aí longevo para a companhia, eu espero muito. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada aí pelo convite. E tanto eu quanto a Mills, a nossa equipe de relação com investidores está à disposição aí para conversar com vocês, para tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre a Mills e o futuro da companhia. Muito obrigada. Maravilha. E para você que nos acompanha, lembrando, tá com dúvida? Site de relações com investidores da companhia tem todos os relatórios, relatório de sustentabilidade, tem o relatório operacional da companhia, como que foram as operações desse primeiro trimestre e daqui a pouco já disponível o balanço operacional do segundo trimestre de 2023 lá no site de relações com investidores da companhia, não só da Mills. Eu sempre reforço que é importante você, investidor, estar conectado no site de relações com investidores de todas as companhias que passam por aqui e que estão, claro, na sua carteira de investimentos. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você consegue continuar acompanhando as notícias do mercado financeiro nas nossas redes sociais, @bmc.news, no nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br e, claro, aqui na programação ao vivo da BMC. Um abraço a todos, nos vemos no próximo BMC Business.